Petição inicial. Primeiro, qual o conceito de petição inicial? Petição inicial é a forma legal de provocar a jurisdição. O que é jurisdição? É dizer o direito. Todo juiz do Brasil tem jurisdição, o poder de dizer o direito. E a forma de provocar essa jurisdição é exatamente a petição inicial. Quais os requisitos? Primeiro, a petição inicial, em regra no Brasil, a petição inicial é escrita, em regra, manuscrita, datilografada, digitada. Em regra, a petição inicial é escrita. Como é que funciona a petição inicial? É fácil. Quando você liga para cá e pedir comida, para sua mãe botar, esquentar comida, você está fazendo uma petição inicial à sua mãe. Ela pode deferir ou indeferir. Quando você pede para o seu marido te levar para o cinema, é uma petição inicial. Pode ser deferido ou indeferido. Em juízo, essa petição inicial é feita dessa maneira. É aqui que você vai pedir seu dano material, seu dano moral e todos os danos que você sofrer na sua vida cotidiana. A forma, como eu já falei, em regra, tem que ser escrita, mas essa regra comporta exceções. Exemplo, justiça do trabalho, em que a forma pode ser oral. O famoso jus postulante, o direito de postular oralmente, acontece na justiça do trabalho até o segundo grau de jurisdição. Não acontece, por exemplo, no TST, para você poder postular oralmente na justiça do trabalho até o segundo grau de jurisdição. O que mais? Exceções. Juizados especiais, você pode também postular oralmente. Outra regra, capacidade postulatória. O que é isso? Quem assina a petição inicial deve possuir capacidade postulatória. E quem possui capacidade postulatória no Brasil? O advogado. O famoso advogado. Somente esse possui capacidade postulatória no Brasil, em regra. Porque essa regra também comporta exceções. Exemplo, se você mora numa cidade bem pequenininha, que não tem advogado, você vai ser impedido de postular em juízo, de fazer sua petição inicial, só porque não tem um advogado para assiná-la? Não. Em comarcas onde não houver advogado, você pode postular sem advogado. Ou mais, em comarcas em que, existindo advogados e eles se recusando a pegar sua causa, você também pode entrar sem advogado. Você mesmo pode subscrever a sua petição inicial. Muito comum em cidades de interior, onde tem os prefeitos que normalmente são amigos dos advogados. Os advogados não querem entrar em confronto com os prefeitos. O que acontece? Se você vai litigar contra a prefeitura ou contra aquele prefeito em particular, os advogados podem se recusar a pegar a causa. Em havendo isso, em nenhum advogado daquela comarca aceitando pegar a sua causa, você pode postular sozinho, pode assinar a sua petição inicial mesmo sem advogado. Outro exemplo, ação de habeas corpus. Ou seja, o que significa habeas corpus? Tomes o corpo. Você pode entrar com habeas corpus, ingressar, se alguém tentar lhe prender, lhe ameaçar prender, ou lhe prender com habeas corpus mesmo sem advogado. Outro exemplo dessa exceção aqui em relação à capacidade postulatória: juizados especiais. Você pode postular sem advogado nos juizados especiais estaduais até 20 salários mínimos. E nos juizados especiais federais até 60, ou seja, até o teto, até o limite dos chefes, juizados especiais federais. Então, juizado especial estadual até 20, você pode ingressar sem advogado. Você mesmo pode assinar a sua petição inicial. Dos juizados especiais federais até 60. No entanto, tanto no juizado especial estadual quanto no federal, se você desejar recorrer, necessariamente, independentemente do valor da causa, você tem que constituir um advogado. Para recorrer, deve haver advogado. Continuemos. Item C. Qual indicação do juízo? O que você primeiro precisa fazer na petição inicial? Direcionar essa sua petição ao juiz que você entende ser competente para julgar a causa.
Quando você quer pedir que sua mãe esquente a comida, para quem você direciona? Para ela. Você digita o número 91028345. Está lá, você está direcionando. Nos celulares mais modernos aparece a foto. Esse é o que? É o endereçamento do seu pedido. No processo judicial, a mesma coisa. Se você quer ingressar com ação de dano moral porque alguém deu um murro em você na faculdade, você vai peticionar para o juiz de direito daquela comarca. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da comarca, seja ela Salvador, Manaus, Porto Alegre, Camaquã, qualquer cidade. Isso é o endereçamento da petição inicial. Qualificação das partes. O que você faz agora? Endereçou. A segunda fase, qualificar as partes. Eu, professor Dariel, casado, residente, a rua tal, bairro tal, cidade tal, ingresso com a presente demanda em face de Beltrano de tal, residente, a rua tal, ou seja, estou qualificando as partes. Depois, causa de pedido. Endereçamento, primeira coisa, qualifico as partes. Segunda coisa que eu faço na petição inicial. Terceira, causa de pedido. É o famoso dos fatos e do direito. É aqui que eu vou mostrar para o juiz o que eu quero. Quais os fatos que me levam a buscar a tutela jurisdicional. Exemplo, uma batida de carro. Bateram no meu carro. O que eu faço? Vou ao juiz. Primeiro, endereçamento. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de tal cidade. Segundo, qualifico as partes. Eu, professor Dariel, ingresso com a presente demanda em face de Beltrano de tal. Terceira parte, dos fatos do direito. Vindo pela Avenida Paralela, se for em Salvador, pela Avenida Paulista, se for em São Paulo, ou por qualquer avenida do Brasil, se for em qualquer cidade do Brasil, meu carro sofreu um abalo na parte traseira, quando eu parei no sinal vermelho, tendo me causado um dano material de 15 mil reais, conforme notas fiscais anexas. Do que? Você levou uma oficina e pediu um orçamento. Além disso, essa pessoa que bateu no meu carro desceu e me agrediu fisicamente e moralmente. Eu estou narrando a historinha para o juiz. Isso aí é o quê? É o fato, ou são os fatos. Eu preciso narrar essa história. Essa história que eu narro é exatamente a causa de pedido. O motivo pelo qual eu estou indo a juízo pleitear algo. É o porquê de estar provocando a tutela jurisdicional. Bora ver outro exemplo. Uma pessoa estava entrando na faculdade e alguém a proibiu de entrar. Falou, nessa faculdade não entra pessoas com cabelos vermelhos. A mulher pintou o cabelo, está toda bonitona, cabelo vermelho, querendo passar por ruiva, mas nunca foi ruiva. Aí vem o porteiro e falou, você não vai entrar na faculdade, porque aqui não se permite pessoa com cabelo vermelho. Isso é o quê? É uma forma de discriminação. Ela vai a juízo e vai contar essa causa de pedir ao juiz. Vai narrar esse fato. Eu, no sábado, dia tanto, do mês de abril de 2014, ao ingressar na faculdade, fui impedida pelo porteiro, que disse que com aquele traje e com aquela pintura eu não poderia entrar na faculdade. Todos os alunos, meus colegas, começaram a rir da minha pessoa, o que me causou um grande abalo emocional. Depois dessa data, eu parei de ir à faculdade. Faz mais de um mês que eu não frequento a faculdade, tenho perdido todas as matérias. Além de ter que repetir o semestre, vou ter que pagar todas as disciplinas novamente. Portanto, essa conduta me causou um dano moral e um dano material. Eu estou dando o quê? Para o juiz uma causa de pedido, um motivo, um porquê está provocando a tutela jurisdicional. Causa de pedido existem duas formas: causa de pedido remota e causa de pedido próxima. Qual é a causa de pedido próxima? É a lesão do meu direito. Nesse caso, essa mulher ruiva que tenta entrar na faculdade, eu dei exemplo da mulher ruiva, mas pode ser uma pessoa negra, uma pessoa branca, amarela, um índio, pode ser qualquer tipo de pessoa, se sofrer discriminação. Então, coloquem no caso concreto da maneira que for melhor para você gravar. O que acontece? Essa mulher ruiva está entrando na faculdade. Qual é a causa de pedido próxima? A lesão do direito.
a hora que o porteiro fala alto lá que você não entra, porque seu cabelo está ruivo. É naquele momento que acontece a lesão, causa de pedir próxima. E o que é causa de pedir remota? É a origem do direito. Quem que resguarda esse direito? O Código Civil Brasileiro, além do Código Penal Brasileiro e também a Constituição Federal. Essa é a origem do direito dessa pessoa de não poder ser cerceada de adentrar na faculdade porque tem um cabelo vermelho, ou por ser negra, ou por ser índia, ou por ser branca, ou por ser amarela, ou por ser judeu. Você não pode ser cerceado de adentrar na faculdade por ter qualquer tipo de credo. Mas pedidos. Além da causa de pedir, você tem que pedir ao juiz algo, sob pena de sua petição inicial ser considerada inébita. Então, a petição inicial tem que ter o endereçamento, qualificação das partes, causa de pedir e pedidos. É ali que você vai pedir o que, por exemplo? O dano material que você sofreu, dá exemplo de lucros cessantes, danos emergentes, perda de uma chance, ou dano moral, ou um dano estético. É isso que você vai buscar em juízo, é isso que você vai pedir em juízo. E como se divide os pedidos? Primeiro deles, pedido cominatório. O que é isso? Aqui você não pede indenização para você, você pede para que o juiz comine uma determinada multa diária para que o réu cumpra uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Exemplo, você tem direito a uma pensão previdenciária. Você vai ao INSS e não consegue, indefere. O que você vai pedir ao juiz? O juiz determine que o INSS implante uma pensão por morte para mim em 30 dias, sob pena de multa diária de R$5.000. Esse pedido dessa multa diária de R$5.000 é conhecido como astrente. É uma forma de você compelir o réu a cumprir uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Isso é um pedido cominatório. O exemplo que eu dei foi a obrigação de fazer. O INSS tinha 30 dias para implantar o benefício. A partir do 31º começa a pagar uma multa diária se não implantar. Existem também obrigações de quê? Não fazer. Por exemplo, uma determinada pessoa não pode revelar um segredo. Segredo, gente, é uma obrigação de não fazer. Você não pode revelar um segredo. Você não pode fazer isso. Se você revelar, você vai pagar multa diária. Outro exemplo de obrigação de não fazer: você não pode estacionar em local de deficiente físico ou de idoso. Você está fazendo isso de forma errada. O que o juiz fala? Se você estacionar, multa por vez que estacionar de R$1.000. Portanto, você tem a obrigação de não fazer. Qual a obrigação de não fazer? De não estacionar naquele local inadequado para você, porque você não é nem idoso e nem deficiente físico. Esse é o pedido cominatório. Pedido alternativo. Pedido alternativo, você pede uma coisa ou outra. Exemplo: você comprou um carro, pagou pelo carro, e a pessoa que você comprou o carro, avaliado R$30.000, um Celta aí, 2012 a 2013, R$30.000, você pagou, no entanto essa pessoa não entregou o carro. O que você vai pedir para o juiz? Pedido alternativo. Juiz, determine que essa pessoa me entregue o carro ou me devolva o dinheiro. Pedido alternativo, ou uma coisa ou outra coisa. Isso que é pedido alternativo. Exemplo usual aí: a mulher que vai pedir ao marido: por favor, vamos fazer uma viagem no final do ano para o exterior, ou você me dá um carro novo. Isso é um pedido o quê? Alternativo. Ela pediu ou uma coisa ou outra. Às vezes o marido não tem dinheiro para dar uma viagem no exterior, além disso comprar um carro. Por isso, pedido alternativo. Pedido subsidiário. Qual a diferença do pedido subsidiário para o pedido alternativo? No pedido alternativo você não dá hierarquia. Você realmente quer um ou outro. No caso do carro, ou o carro ou o dinheiro de volta. No caso que eu dei particular da pessoa, da mulher,
a mulher pede a viagem para o exterior ou o carro. Não dá grau de hierarquia, de prioridade. Já no pedido subsidiário, essa hierarquia, essa prioridade existe. Vamos ver um exemplo? A mulher, nesse caso da viagem, ela quer a viagem mais do que o carro, porque o sonho dela é conhecer Paris. O que ela fala? Meu marido me deu uma viagem para o exterior, nós vamos à França, passar 30 dias em Paris. Se não for possível, porque a viagem é muito cara, me dê um carro usado. Ou seja, ele estabeleceu a prioridade, a hierarquia. O que ela quer é a viagem a Paris. E não sendo possível, porque o dinheiro pode não dar, que ele adê o carro. Pedido subsidiário. Nesse caso, o carro que comprou de 30 mil reais, o Celta 2013. Na realidade, o que ele quer, a pessoa quer o carro. Em não sendo possível o carro, se devolve o dinheiro. O que ele pede para o juiz? Senhor juiz, determine ao réu que ele entregue o carro em 48 horas. Aí ele bota isso numa linha A do pedido. Na B ele bota o quê? Na improvável hipótese de indeferimento do pedido acima, que o senhor ordene o réu a me devolver os 30 mil que eu já paguei. Você deu hierarquia, você deu uma prioridade para o juiz, que você quer o carro, em não sendo possível entregar o carro, que o réu seja compelido a lhe entregar o dinheiro que você pagou. Tranquilo? Pedidos cumulados. O que são pedidos cumulados? São pedidos cumulativos. Você pede uma coisa e pede outra coisa também. E se necessário for, mais outra. Você, por exemplo, uma pessoa lhe deve 5 mil reais e além disso, essa pessoa está com seu computador e ficou para ela o computador. Acabou com o seu computador. Com vírus, deixou cair no chão. Além de dever 5 mil reais, o que você faz? Você entra pedindo 5 mil reais e pede um novo computador. Você pede duas coisas: pedidos cumulados. Pedidos cumulados, pedidos cumulativos. Mas para os pedidos serem cumulados, para ser possível pedir cumulativamente algo, ou seja, uma coisa e outra, tem que se respeitar alguns requisitos. O juiz tem que ser o mesmo competente para julgar os pedidos. Além disso, o que mais? Os pedidos têm que ser compatíveis entre si e o procedimento processual tem que ser o adequado. Compreenderam? Interpretação do pedido. Como é que o juiz interpreta o pedido? Restritivamente. O juiz não pode fazer interpretação ampliativa do que foi pedido. Se você só pediu para ele julgar dano material, ele só julgue dano material. Ah, mas a testemunha falou que o autor efetivamente sofreu um dano moral. Juiz, eu, autor, não lhe pedi isso, você não pode julgar isso. Sua interpretação é restritiva. Julgue apenas e somente o que eu lhe pedi. Não faça nenhum tipo de interpretação ampliativa para entender que eu poderia ter pedido aquilo e não pedi. Alteração do pedido. Autor pode alterar pedido? Pode, antes da citação do réu. Antes do réu ser citado, o autor pode sim alterar o pedido. Pode depois? Pode também, desde que o réu consinta. Se o réu consentir, o autor pode alterar o pedido. Se não consentir, não pode. Que princípio é esse? O princípio da estabilidade da lide. O autor entra, pede, entra a competição inicial para o juiz, que manda citar o réu. A partir do momento da citação do réu, se forma um triângulo. Triângulo é algo estável. E em sendo estável não pode ser alterado. O princípio da estabilidade da lide. A partir do momento da citação do réu, essa lide, essa briga, essa demanda se tornou estável. Por isso que o autor não pode, a seu bel prazer, alterar o pedido. Só pode alterar se o réu consentir. O que mais? Valor da causa. Toda petição inicial tem que constar o valor da causa. Se você vai pedir lucro cessante de 10 mil, danos emergentes de 20 mil, qual vai ser o valor da causa? 30 mil. É sobre o valor da causa que se afere as custas que você vai pagar. É por isso que toda demanda tem que ter o valor da causa. Então, se você pediu 10 mil, lucros cessantes, 20 mil, danos emergentes, 5 mil,
Perda de uma chance, nós estamos em quanto? 35 mil de valor da causa. Isso você tem que colocar na sua petição inicial. Além disso, provas. Você tem que pedir ao juiz a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Na sua petição inicial deve constar isso, porque se você pedir na sua petição inicial apenas produção de prova testemunhal, depois você somente poderá constituir uma prova testemunhal. É por isso que na petição inicial, no exame da ordem ou na sua vida cotidiana de advogado, você tem que botar: senhor juiz, o autor requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. E requerimento para a citação do réu. Na sua petição inicial, você tem que requerer ao juiz que cite o réu. O juiz tem que citar o réu. E quais são as formas de citação do réu? Tem algumas formas. Citação pelo correio, que é a mais comum, é a citação que a gente conhece como citação ordinária, a que comumente acontece, que não pode acontecer, por exemplo, contra a fazenda pública, ações de Estado, em processo de execução. Que mais? Que tipo de citação? Citação por edital, quando não se conhece o paradeiro do réu, pede-se para citar por edital. Citação por mandado com hora certa, quando vai lá o oficial de justiça citar o réu por 3 dias tenta se evadir, sabe que vai ser citado, foge, diz que está em tal lugar e não está. O que o oficial de justiça faz? Ele marca uma hora certa para voltar e avisa um vizinho, a um parente: olha, avisa fulano de tal que eu volto aqui sexta-feira, 3 horas da tarde, para citá-lo. Volta lá na sexta-feira, 3 horas da tarde. Estando ou não esse réu, ele cita, e no mandado ele esclarece ao juiz que citou por hora certa porque o réu estava tentando evadir-se para não ser citado. Qual é o tipo de citação? Citação eletrônica. A lei que permite a citação eletrônica, em vez de ir lá o correio ou o oficial de justiça, se faz essa citação eletronicamente. Tem mais alguma? Mais algum tipo de exceção? Ou de citação, melhor dizendo? Citação por hora certa. Mandado judicial por oficial de justiça. Essa é a última. O que é isso? Quando o autor pede para que o juiz determine que um oficial de justiça vá ao local citar o réu. É exceção. Porque se o autor não pedir isso, a citação é pelos correios. Essa é a regra geral. Com isso, fizemos uma breve revisão sobre petição inicial.